Olá a todos, eu sou o Padre Renan, sou vigário na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Morumbi, e estou nesse mês de setembro, mês da Bíblia, oferecendo a você, meu irmão, minha irmã, umas reflexões que possam ajudar-nos a poder viver mais intensamente esse mês que a Igreja dedica à Sagrada Escritura. Falamos em primeiro lugar sobre uma visão unitária, uma chave de leitura que nos desse uma visão unitária entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a única história da salvação. Em segundo lugar, eu fiz uma reflexão sobre o livro tão atual, o livro de Jó, falando sobre o sofrimento do justo, o sofrimento do inocente e como vencer com a confiança essas provações do dia a dia que todos padecemos. E hoje eu queria oferecer a vocês uma introdução aos evangelhos, partindo da vida e da experiência de cada evangelista e depois aplicando no nosso dia a dia para entendermos o que o Senhor nos quer falar também a partir da experiência de cada evangelista. Portanto, eu queria começar essa reflexão partindo da palavra evangelho, que significa boa nova em grego. Evangelho significa boa notícia, boa nova, bom anúncio. E é o que nós vemos com a vinda de Cristo, que os evangelhos relatam, sua vida, sua mensagem, seu anúncio, que para nós é um bom anúncio, uma boa notícia. A vinda de Cristo, a sua vida, a sua mensagem, seus ensinamentos, tudo é um bom anúncio, uma boa notícia para todos nós, para que possamos viver essa graça que Ele nos veio trazer. Portanto, partindo dessa realidade que o Evangelho é essa boa nova, nós vamos tentar entrar um pouco nesses Evangelhos, partindo, como eu disse, da vida e da experiência de cada evangelista. Vamos começar com o primeiro Evangelho, o Evangelho de São Mateus. Mateus, que era um cobrador de impostos e, portanto, ele era um judeu. E nós entendemos que o seu público, para o qual ele escreve, é um público judeu. Mateus escreve para as primeiras comunidades cristãs, as primeiras comunidades que vêm do judaísmo, portanto, nós podemos ver que seu evangelho está cheio de referências ao Antigo Testamento, que é a história do povo judeu. Marcos, o segundo evangelho, o evangelista Marcos, nós sabemos que ele é discípulo de Pedro. Então, ele deve ter escutado muitas coisas de São Pedro, mas também Marcos acompanhou Paulo nas suas viagens, e a gente sabe que Paulo levou a mensagem do Evangelho, a Boa Nova, aos povos pagãos. E portanto, Marcos, quando escreve seu Evangelho, relata precisamente isso, a sua experiência de Deus que usou de misericórdia para com os pagãos. O seu Evangelho é um Evangelho para aquele que não conhece Jesus, são os pagãos. Portanto, ele escreve para alguém que, não conhecendo Jesus, ele quer apresentar a vida, a pessoa, as obras, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente costuma dizer que o evangelista Marcos é o evangelista da catequese, é o mais catequético dos evangelhos. Em terceiro lugar, nós temos o Evangelho segundo São Lucas. Lucas nós sabemos que é de origem grega, de origem, portanto, pagã. Então ele experimentou a misericórdia de Jesus na sua própria vida. E é essa misericórdia, fundamentalmente, que ele quer transmitir com o seu Evangelho. Lucas é o evangelista da misericórdia. Dado que ele experimentou o amor de Deus na sua vida e se converteu, ele quer mostrar também como Deus é misericordioso para com todos os povos. E em quarto lugar, temos o Evangelho segundo São João. João é o discípulo amado. É o evangelista teólogo, que a gente costuma chamar. É o evangelista que não narra só os fatos, mas também a experiência pessoal daquilo que ele viveu. Assim podemos entender como, por trás da narrativa da cura do cego, o fato, está a experiência que Jesus é a luz do mundo. Por trás da narrativa da multiplicação dos pães, o fato, está a experiência que Jesus é o pão da vida. Então, esse é João, o evangelista teólogo. Vamos tentar colocar um exemplo de cada evangelho para entendermos um pouquinho o seu contexto, e eu gostaria de falar do exemplo do início de cada evangelho, porque é muito significativo. Como cada evangelista, no início dos seus escritos, relata propriamente isso que eu acabei de falar, a experiência e a vida de cada um
dos evangelistas. Então, Mateus, o evangelista Mateus foi dito, é o evangelista judeu e escreve para os judeus. Como ele começa o seu evangelho? Ele começa com a famosíssima passagem que é a tortura para todos os padres quando tem que dar homilia, que é a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma dor no estômago o padre quando começa a ler esse evangelho, que é a genealogia, o início do evangelho de Mateus. Agora, que você entende que Mateus era judeu e escreve aos judeus, vai entender por que toda essa história que ele coloca. E por que ele quis começar o evangelho assim? Porque para os judeus o passado do povo é muito importante. Um judeu que ouve essa genealogia percebe que Deus esteve presente na sua história e agora Deus se está fazendo homem, o mesmo Deus, a mesma história da salvação. Então, para o povo judeu e para o público do evangelista Mateus, esse tema da genealogia é muito importante. E nós só entendemos porque entendemos que ele é judeu e escreve a judeus. Veja que interessante, então, conhecer o que está por trás de cada evangelho para poder se enriquecer mais dessa palavra. Mateus quer narrar que Jesus nasceu e viveu, cumprindo em tudo o que se pregava sobre ele no Antigo Testamento. E isso começa com o seu nascimento, sua família, sua origem e, portanto, a sua genealogia. O evangelista Marcos começa o seu evangelho com a pregação de João no deserto. A gente já sabe que Marcos é o evangelista que esteve com Paulo e que, portanto, quer fazer uma catequese para os pagãos. Ele escreve para os pagãos. Marcos é aquele que quer mostrar Jesus a um povo que não conhece Jesus. Então ele começa com a pregação de João Batista, ou seja, Jesus, ele não nasceu como qualquer ser humano, é Deus. E, portanto, a vinda de Jesus ela foi anunciada, ela é uma vinda milagrosa, ela foi preparada. Jesus não nasce como qualquer um, sua vinda era uma vinda esperada, é o Messias. Essa catequese Marcos quer fazer, lembrando que ele escreve aos pagãos, mostrando que esse homem, Jesus Cristo, não é como qualquer um, é uma vinda misteriosa, milagrosa, esperada e preparada. O evangelista São Lucas é o evangelista pagão que experimentou a misericórdia e, portanto, quer transmitir a sua misericórdia, e ele começa com o nascimento de João Batista. Ou seja, Lucas é o pagão que experimentou e pregou a misericórdia. O seu evangelho começa como? Começa com os judeus indo oferecer sacrifícios no templo. E por que os judeus ofereciam sacrifício no templo? Para reparar seus pecados. E, portanto, o evangelho de São Lucas começa narrando uma experiência de reparação, mas conclui que a verdadeira reparação, a verdadeira libertação, o verdadeiro perdão dos pecados vem com Jesus. Aquela reparação no templo é também parte de uma preparação para essa vinda de Cristo que nos vem trazer a verdadeira reparação. E finalmente o Evangelho de São João começa com o prólogo, chamado assim, prólogo do Evangelho de São João, que é muito interessante, é muito complicado entender. João é o evangelista teólogo, no princípio era a palavra, etc, 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 então é muito difícil a gente entender. João já começa falando sobre a divindade de Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. A divindade de Jesus, o verbo encarnado, o Deus verdadeiro que veio ao mundo. João tinha tanta certeza dessa realidade que ele não podia começar de outra forma. Enfim, assim nós temos uma ideia e uma chave de leitura básica, para os fatos que lemos no Evangelho, seja também a linguagem que cada evangelista usa, e entendemos o porquê ele usa essa linguagem. Tem um sentido, tem um motivo, cada um busca relatar uma experiência vivida, a sua experiência de Cristo, a sua experiência de Deus. Mas o interessante é ler que os evangelhos se trata de relatos da vida de Cristo, ou seja, é o livro por excelência onde Deus nos mostra quem Ele é. Livro por excelência onde Deus nos mostra quem Ele é. Então a chave de leitura que eu dou
para que você, meu irmão, minha irmã, particularmente nesse mês da Bíblia, possa se aproximar mais aos Santos Evangelhos, é tentar conhecer melhor Jesus. E eu queria colocar um exemplo, para não prolongar muito. Um exemplo, uma experiência. Vamos fazer juntos uma experiência com essa chave de leitura. Entendendo quem é o evangelista, para quem ele escreve, por que ele escreve dentro de todo esse contexto que eu acabei de falar, a gente vai pegar uma passagem do Evangelho e tentar aplicar na nossa vida. Isso, tomara que seja de uma riqueza enorme, para que depois nos aproximemos mais também dos outros Evangelhos e toda a Sagrada Escritura. Nós vamos então ler, eu proponho, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Eu não vou ler aqui porque é muito conhecido já, mas sugiro que você na sua casa, ao terminar esse vídeo, possa dedicar um momentinho à leitura e meditação dessa passagem. Mateus capítulo 5, é o Evangelho que fala sobre as bem-aventuranças. Então nós entendemos, vamos lá, né? Entendemos que Mateus é judeu e escreve a judeus. E essa é a sua experiência, a experiência que ele quer mostrar, que Jesus vem cumprir aquilo que foi anunciado ao povo judeu, que ele é o Messias verdadeiro, né? Então começa o Sermão da Montanha, que nós sabemos, todo cristão sabe, que é o projeto de vida de todo cristão. Mateus capítulo 5, projeto de vida de todo cristão. Quando Jesus pregou esse sermão, ele queria resumir como deveria ser a vida cristã. Aqui serve já de exame de consciência para nós, né? Como estamos nós vivendo? Se você lendo as bem-aventuranças percebe que a sua vida não está de acordo com as bem-aventuranças, é porque não é uma vida plenamente cristã. Jesus colocou no Sermão da Montanha o modelo perfeito da vida cristã. Como poderíamos ler esse Evangelho? Poderíamos ler como os sofrimentos deste mundo nos preparam para a vida verdadeira, que é o céu, que é a vida eterna, que é o paraíso. Eu costumo dizer que na nossa vida não tem nenhum sentido se nós não olhamos para o céu. O que vale todos os sofrimentos da vida presente e depois acaba e tem um fim e não tem mais nada depois, não teria nenhum sentido viver. Não teria nenhum sentido o sofrimento em nossa vida. Mas se o sofrimento eu consigo dar um sentido e consigo viver com sofrimento, com as provações, com esse vale, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, se eu consigo dar um sentido a tudo isso, é porque eu olho para o céu, porque lá é meu lugar, lá é meu destino, lá é minha terra, lá é a minha pátria verdadeira. Então não teria sentido a nossa vida se não olhássemos para o céu. E o Sermão da Montanha nos ajuda a entender que o projeto de vida de todo cristão é viver neste mundo, mas com a esperança da eternidade, olhar de eternidade. Por que tantos desânimos nessa vida? Por que tantos jovens desanimados da vida, sem perspectiva de futuro, abandonados? Por que tanta gente desistindo de seus sonhos diante das dificuldades apresentadas? Por que esquecemos de olhar para o céu e ver que o céu lá é a vida verdadeira? Essa vida aqui é passageira. Então sim tem sentido falar de que os pobres de espírito, entendido como desprendidos de todas as coisas deste mundo, esses são os pobres de espírito, os pobres de espírito herdarão o reino. Então sim tem sentido falar que os que choram aqui neste mundo serão consolados, porque tem a outra vida. Então tem sentido falar que os que são misericordiosos aqui nessa vida encontrarão misericórdia na outra vida. Se não olhamos para o céu como a nossa pátria verdadeira, as bem-aventuranças não fazem nenhum sentido. Até diria eu que é impossível viver as bem-aventuranças se não olhamos para o céu. Agora eu acho que é importante a gente, tendo em conta essa leitura, reflexão, meditação das bem-aventuranças, voltar a o que eu dizia antes do Evangelho de São Mateus, do evangelista Mateus. Eu estou tentando fazer para você uma introdução aos evangelhos partindo da vida e da experiência de cada evangelista. Lemos agora toda essa riqueza do Sermão da Montanha,
das bem-aventuranças, mas antes disso eu falava para vocês que Mateus escreve para judeus. Os judeus na época de Mateus eram perseguidos, sofriam muito, sofriam a opressão dos romanos, a injustiça dos romanos. Não é muito diferente da nossa realidade hoje, né? Nossa realidade do dia a dia. Mas veja o que Mateus quer mostrar, que o sofrimento que todo judeu está passando naquele momento só tem um sentido quando aceitam a mensagem de Jesus de Nazaré, que é o Messias prometido ao nosso povo, ao povo judeu. E quando eu aceito essa mensagem, esse ensinamento, eu descubro que esse sofrimento que eu estou passando agora, essa aprovação que eu estou passando agora, sendo perseguido pelos humanos, sofrendo a injustiça, tendo que pagar, não tendo como viver, tudo isso tem sentido, porque depois desse sofrimento vem a minha alegria eterna, a eternidade, o céu, o paraíso, tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer-nos com a sua vida, com a sua mensagem e particularmente com a sua morte e ressurreição. É magnífico ler os evangelhos desde essa perspectiva do evangelista. Mateus quer mostrar que esse sofrimento que os judeus estão passando tem um sentido se aceitam a presença de Jesus nas suas vidas. Queridos, nós poderíamos seguir meditando e vendo, aprofundando, né? Eu poderia citar outras passagens de outros evangelistas com essa leitura, mas eu deixo para você. Qualquer passagem do evangelho que você leia a partir de agora, medite, reflita sobre a vida e a experiência pessoal de cada um dos evangelistas, como eu passei agora para você, e você vai ver que vai ter muito mais sentido. E por que o evangelista quis deixar-nos esse ensinamento? Porque na sua vida ele viveu essa experiência. Todos somos assim. Nós só falamos daquilo que nós temos. A boca fala do que o coração está cheio. Nós só podemos falar do que eu tenho, do que eu conheço. O evangelista é aquele que viveu uma experiência e quer transmitir aquela sua experiência. Então, vamos abrir mais o Evangelho, vamos ler mais o Evangelho, vamos tentar entender, meditar, aprofundar, conhecer Jesus, conhecer esse Deus maravilhoso que nos convida a aprofundar mais na sua palavra. E, portanto, continuando aprofundando esse mês da Bíblia, tenho para você também, tomara que todos tenham a Sagrada Escritura para rezar, para meditar, para aprofundar, para crescer nesse conhecimento de Cristo e particularmente nesse mês de setembro, lembrando a você, né, sobretudo os paroquianos aqui da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que seja ali no nosso bazar, na nossa lojinha, nós temos também para você adquirir para sua casa, para sua família, para um presente, para um amigo querido, a Sagrada Escritura. Não perca mais tempo, se não tem sequer um bom presente no mês de setembro para todo católico, crianças que vão fazer a primeira comunhão, crianças que estão na catequese, leve a sua Sagrada Escritura, adquira ali também na nossa lojinha aqui, temos vários para você poder desfrutar da palavra e enriquecer-se mais sempre e particularmente agora nesse mês de setembro. Que sigamos aproveitando, portanto, esse mês da Bíblia, descobrindo a riqueza da Palavra de Deus no hoje das nossas vidas. Que Deus lhes abençoe muito, fiquem sempre com a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.